Oi, gente! Eu vim aqui agora mostrar para vocês duas formas diferentes da gente fazer texturas de casca de árvore. Sabe aqueles bolos da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, algum safari, vários itens, né? Vários modelos que pedem esse bolo. Então, eu estou trazendo aqui para vocês duas técnicas diferentes de fazer essa casca de árvore. Uma é craquelada com o papel arroz, tá? E a outra é com textura de glacê real. Então, tem várias formas de fazer, inclusive tem placa de textura que tem a marcação de madeira, mas se você quiser uma forma mais criativa, mais inovadora de fazer, eu vou deixar aqui para vocês essas duas técnicas, tá? Aqui você pode usar para cupcakes, mas para a lateral do bolo, principalmente bolos de adulto ou alguns outros modelos mais incrementados, mais bonitos, né? Ficam melhores com as técnicas mais artesanais do que usar a plaquinha marcadora, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês dois modelos. Primeira parte, eu tenho aqui pasta americana marrom. Vou abrir ela não muito fina e nem muito grossa. A gente vai fazer a aplicação aqui nesse bolinho falso só para mostrar para vocês, né? Só para exemplificar. Eu estou aqui com um bolo de 10 centímetros de altura, então a gente vai fazer as plaquinhas passando um pouquinho desse tamanho, né? Dessa altura. Vou dividir aqui em dois, a gente fazendo dois para cada técnica. Deixa eu ver aqui a altura. Geralmente as madeiras são irregulares em cima, né? Na parte de cima. Então, primeiramente nós vamos fazer elas aqui no tamanho e depois a gente dá o acabamento na parte de cima. Se eu vou fazer com a aplicação do papel arroz, que vão ser essas duas, né? Eu tenho aqui um pouquinho de água, tá? E eu vou pincelar bem de leve essa minha pasta americana com água só para fazer a colagem desse papel arroz aqui em cima. Pouquinho, porque eu vou precisar que ele seque. Então, eu não quero encharcar essa pasta americana de água para ele não ter dificuldade de secar aqui, tá? Ó, então eu vou pegar o papel arroz em branco. O papel arroz tem dois lados. Ele tem esse lado mais liso e esse lado mais craquelado, tá? Aqui é uma folha de papel arroz em branco. Então, eu vou colar por esse lado mais craquelado, porque eu acho que já fica mais bonitinho aqui na textura da madeira, ó. Apliquei na minha plaquinha. Vou fazer o recorte aqui do tamanho certinho. E vou reaplicar um pouquinho de água aqui por cima, só para ela sentar ou ter alguma partezinha que ela não colou e ela já aderir bem a essa pasta americana e não soltar mais. Então, passei água na parte de cima e um pouquinho na parte de... Passei um pouquinho na parte de baixo e um pouquinho na parte de cima, tá? Já vou deixar ela aqui reservada, secando. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na segunda placa. E aí, eu vou tentar aproveitar todas essas partes do papel arroz para não estragar. Colei. Mesmo processo, um pouquinho de água aqui na parte de cima. Essa técnica, inclusive, serve para você fazer com outras cores, tá? Não é obrigatório ser só aqui na parte da madeira, tá? Eu vou deixar aqui secando.
E a gente vai para a segunda técnica, que é a aplicação de glacê real aqui. Ó, eu tenho aqui um glacê real. Eu não bati esse glacê real, eu só misturei mesmo à mão, tá? E aí eu vou fazer a aplicação dele com um pincel. Pode ser um pincel mais grosso, pode ser um pincel mais fino, ó. Aí eu tenho essa... Eu vou espalhar o glacê aqui, fazendo as ranhuras da pasta, da casca da árvore. Eu posso colocar um pouquinho de água nesse glacê para dar uma textura mais fina, e aí eu vou chegando no ponto dele aqui mesmo, ó, porque ele vai ter que colar aqui direitinho, ó. Eu posso colocar uma quantidade maior e vir espalhando, fazendo sujeira, né? Mas é assim mesmo, viu? Ó. Coloco uma quantidade maior e venho aplicando nessa pasta aqui, ó. E aí vai formando, deixando mais rústico mesmo, umas partes mais grossas, outras mais finas. A gente vai fazendo a aplicação desse glacê aqui, ó. E vai fazendo aquela casca mais grosseira da árvore. Não é para deixar igual, é para deixar bem irregular mesmo. Deixa uns lados mais grossos do que outros, ó. E aqui eu já posso deixar aqui secar. Eu tenho que esperar algum tempo aí ela secar. Vou fazendo a aplicação aqui na outra. Esse glacê aqui, o glacê real, a gente compra ele já o pozinho pronto, tá? Ele é um glacê feito de clara de ovo, mas hoje em dia a gente já encontra pronto. Então, a gente só pega e mistura com água. Se eu for usar em detalhes no bolo, fazer um bordado, fazer alguma coisa, eu tenho que bater ele. Mas para essa técnica aqui, eu não preciso dele batido. Eu só misturei mesmo com água, acrescentei o corante que eu queria e utilizei, tá? Não cheguei a bater ele, não. Então, aqui, o quanto mais grosso você deixar, mais bonito vai ficar as suas plaquinhas de madeira. Pode deixar bem irregular. Deixa eu aplicar um pouquinho mais aqui. Ele não pode ser muito mole naquele ponto de decoração de biscoito, porque senão ele vai se espalhar e não vai ficar craquelado, né? Não vai ficar com a textura, tá? Não pode ser mais mole que isso. Você vê que em alguns pontos ele já assenta, ó. Aí, enquanto vai secando, a gente vai passando novamente em cima. Para tirar essa textura de liso, né? Então, eu vou deixar eles aqui secarem e vou ver esse daqui, como é que a gente já pode trabalhar com ele. Esse aqui, o que que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que arrancar esse papel aqui de cima, ó. Eu vou molhar ele aqui um pouquinho mais. Porque a gente vai ter agora que abrir essa pasta e ele vai fazer essa parte de craquelar, tá? Eu posso usar aqui um rolinho, ó. E aí eu vou abrir ele aqui. Esse papel tá é um papel bem firme, então ele não craquela da forma que ele tem que craquelar. Então a gente pode ir abrindo ele aqui, ó, e fazendo as ranhuras que a gente quer, tá? Ó. A gente vai puxando mesmo. Deixei ele mais fininho com aquela abertura que eu dei. E aí eu vou puxando aqui, ó, e fazendo
o rachado que eu preciso aqui para essa textura. Deixa eu ver se molhando fica mais fácil de puxar. Pronto, ó. Agora que eu já abri as rachaduras que eu precisava, ó, vou tirar aqui essa parte para ela ficar retinha aqui. Para essa parte de cima aqui, eu não vou cortar igualzinho como eu cortei aqui embaixo, tá? Eu vou cortar, eu vou só rasgar ela aqui, na altura do meu bolo. Então, eu vou segurar e vou só rasgar para dar essa textura de acabamento aqui, certo? Fazer a mesma coisa aqui nessa. Vamos puxar. Essa aqui ainda tá um pouquinho úmida que eu molhei, né? Então, vamos lá, para a parte de pintura. Ó, eu já fiz as ranhuras da árvore. Se eu quiser utilizar ela assim já, branquinha, eu posso. Ou eu posso também dar um sombreado nela aqui com o corante em pó, tá? Utilizando o corante em pó. Deixa eu só pegar aqui um papel pra gente colocar nele. Enquanto seca ali a nossa outra pasta, eu vou já iniciar o processo de pintura desse aqui. Ó, eu tenho corante em pó marrom, e aí eu vou dar um acabamento nela aqui. Eu posso pintar só as laterais, como eu posso sombrear ela todinha se eu quiser aqui. Posso também pintar com aerógrafo. Ó, só que o pintado na parte de dentro não é em toda parte, né? Não é em toda bem igualzinho. Eu quero justamente deixar esses espaços assim. Ó, e aí eu venho e faço a aplicação aqui na minha borda do bolo. Deixa eu ver se essa aqui já abre. Ainda tá molinha. Então, a gente vai abrindo. Ela tá molhadinha, não vai abrir como aquela que tava sequinha lá, ó. Vou igualar aqui as laterais. Tirar a parte de cima mais ou menos igual. E a pintura também com o pó. No caso aqui, o pó marrom, né, que a gente está utilizando.
Para a aplicação no bolo, eu vou passar aqui um pouquinho de cola de CMC na lateral. Quando você vai fazer um bolo de verdade, para fazer com essas plaquinhas, você forra o bolo completo, tá? E aí, por cima, você vem e faz a aplicação das plaquinhas. Aqui a gente está só fazendo para demonstração, então, por isso que o isopor não está forrado, tá? Mas olha só, que efeito lindo que dá. Eu posso ainda definir mais a parte da emenda aqui, com mais corante. E aí eu posso fazer aqui vários tipos de pintura a mais. Se eu quiser dar mais escuro. Se eu fizer essa técnica aqui com o fundo preto, fica lindo para um bolo todo na lateral. Inclusive, eu já fiz uma vez ele branco com preto. Fica muito bonito sem ser a casca da árvore, né? Ó. Mas aqui, esse irregular de cima fica bonito para a casca. Fica bem rústico, ó. Certo? Aqui a gente tem a nossa outra técnica, que ela vai demorar ainda um pouquinho para secar. Então, eu volto para mostrar a vocês aqui quando ela secar, tá? Vou só dar uma pausazinha aqui e eu volto para mostrar quando ela secar aqui o processo de abertura dela. É só o tempo de dar uma limpezinha aqui e volto para mostrar a vocês. Gente, bancada limpa, já voltei aqui agora para mostrar a vocês o resultado da nossa casquinha já seca, né, da nossa casca de árvore. Essa aqui, como vocês viram, a gente finalizou com a textura de papel arroz, tá, que a gente fez. E essa aqui foi o resultado da nossa casca de árvore com a textura de glacê real. Aqui você pode ter a opção também de abrir ela se desejar, ou simplesmente aplicar ela assim, porque ela já fica bonita texturizada, né? Então, a gente vai só pegar mais ou menos a altura aqui, que essa já ficou menorzinha. Então, eu vou só tirar aqui, ó, da mesma forma que eu tirei da outra para fazer esse acabamento. Vou dar uma aberturinha muito pouca nela. Pode ser que ela rasgue um pouquinho, porque ela já tá mais seca, né, ó. E aí, ela vai soltando esses pedaços maiores, mas não tem necessidade de abrir muito ela aqui, tá? Então, para me tirar aqui o tamanho, eu vou só dando picadinhas aqui, ó. Só para ficar realmente irregular. Eu não quero nada direitinho aqui, nada regular aqui. Então, vamos passar o CMC novamente. Para finalizar aqui, essas duas técnicas maravilhosas de textura para vocês. Ó, vou aplicar aqui. Ela vai soltando uns pedacinhos, mas é o glacê real, né? Que a gente vai pegando e ele vai soltando, tá? Mas ele não solta, não tira completamente, não. Olha que linda essa textura também. Então, eu posso aqui por cima vir com um aerógrafo e fazer um acabamento nessas emendas para dar realmente, definir as plaquinhas, né? Mas então, a gente finaliza aqui as nossas duas texturas, e aí vocês podem usar para trabalhos diferentes. Essa aqui você pode usar com várias cores, não somente para casca, né, de árvore, mas você pode utilizar em trabalhos diferentes, em bolos diferentes. Então, você tem aqui duas técnicas maravilhosas para incrementar as suas decorações de árvore, tá bom?